Eita, que nós estamos aqui de volta. É De volta, Marcela? É Marcela? Oi, olha aí, Marcela! doutora Esli Carvalho, de volta nesse ápice aqui, porque afinal de contas estamos falando de casamento e conflito. Hum, Conflito hum, e casamento. hum. Doutora Esli já nos ensinou muitas coisas nos 3 episódios anteriores, mas no anterior, o terceiro, ela começou a desfiar um fio de novelo, dizendo assim, ó, gente, é o seguinte, na hora da briga, na hora do conflito, na hora que a cabeça esquenta, tem coisa que não dá para fazer, nunca, nunquinha, jamais, jamais, jamais. Mentira. E a gente vai continuar. Tem mais coisa, doutora Esli, que não dá para Bora fazer? lá! Porque no episódio anterior teve, não pode levantar a voz, jamais levantar a mão. Que mais? Vamos lá. Uma coisa, eu fiquei curiosa. Será que as pessoas descobriram o que que é Pandorga? Ah, é verdade, porque no episódio anterior eu Bom, disse, vou dar uma colinha, que no segundo episódio aqui de casamento versus conflito, doutora Esli contou pra gente sobre a Pandorga. Ela não só tá. contou, mas ela fez ali um paralelo. Ah, mas você não sabe o que é, não? Corre no segundo episódio para descobrir. Pandorga. E agora eu vou te contar mais algumas coisas que a gente não faz quando a gente está num conflito com o cônjuge, tá? E Marcela tem o seguinte, aquela coisa, eu posso ensinar tudo isso, mas se a pessoa não tirar a farpa do coração, ela Não faz vai. igual, tá? Eita. Porque é hábito, é trauma, é a experiência adversa, é mau costume, às vezes é bom costume, entendeu? Tudo isso daí, se a gente não arrumar, eu posso falar tudo isso. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas olha, sabe de uma coisa que a gente nunca faz na hora dessa briga? A gente não insulta o cônjuge. A gente não chama de nome feio. A gente não usa palavrão. A gente não xinga, né? Lembra que eu falei que não é para levantar a voz? Além de não levantar a voz, a gente não ofende. A gente não pode insultar a outra pessoa com nomes feios. Sabe por quê? A Bíblia diz que as palavras têm poder de vida e morte. Quando você faz isso, você está matando o seu cônjuge. Eu não sei quantas mulheres vieram falar comigo, né? Meu casamento acabou por isso, por adultério, por violência, né? Porque as pessoas não sei o que mais. Mas sabe, doutora, o que mais me incomoda mesmo, até hoje, são as palavras que ele me dizia, as coisas feias que ele me falou, os palavrões que ele me jogou, Fica sabe? marcado, né, Esli? Ressoa, Olha, né? né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente entender que a gente pode ficar com raiva, raivos e não pequeis, tem jeito, existe uma forma da gente ficar com raiva e usar a nossa raiva favoravelmente, né? Já que o casamento, em geral, vai ter um conflito, como é que eu posso usar isso de uma forma, assim, benéfica para fazer com que a gente esclareça coisas no casamento, né? Mas as palavras feias, os palavrões, os insultos, as ofensas, elas têm poder de morte e elas vão matando. Aí um dia o cara diz assim: não entendo por que ela vai embora. Como assim ela foi embora? Como assim? Mas tantas ele fez, realmente tantas ele fez, que ela não aguentou mais e ela foi embora, né? E mulheres também, hoje em dia, são donas de também exercitar, né, o palavrório. Então, Uma não é linguinha palavra ferina, né? linguinha ferina de falar as coisas, inclusive, de, assim, às vezes de ofender mesmo, mesmo sem usar palavrão, sabe? Mas de ofender. Então, uma das coisas interessantes que eu falo, você sabe que filho é um bicho muito obediente. Eles se tornam aquilo que a gente diz. Se a gente diz para o cara, para um filho, que ele não presta, se a gente diz para a filha que ela é vagabunda, ela obedece. Ele obedece. Eles se tornam aquilo que a gente está dizendo. Eu tive uma paciente muitos anos atrás, em outro país, inclusive, e ela dizia assim: eu sou lixo. Tantas vezes o meu marido já disse que eu sou lixo, que eu não presto, que eu não valho nada, que eu acredito nele. Eu acho que eu sou lixo. Então, é isso que você quer transformar o seu cônjuge, né? A Bíblia diz que nós precisamos edificar a pessoa do Senhor Jesus, né? Não só dentro de nós, mas no outro.
E não é com a crítica, a ofensa, o insulto e palavrão que a gente faz isso, né? É muito fácil soltar essas farpas, essas flechas ferinas, na hora em que a gente está com raiva. Mas isso é falta, sabe do quê? Sabe aquele negócio assim do fruto do Espírito Santo? Tem um Hum, pedacinho lá que diz assim, autocontrole, domínio isso aí, próprio. domínio próprio. Tem um lugar lá, acho que é Tiago 3, que fala assim, quem controla a língua, né, controla até o Aí, ó. caráter, controla um barco, controla tudo, É. né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender cedo na vida, especialmente cedo na vida do casamento, é controlar essa língua, tá? Porque não tem como chamar de volta, né? Porque essa Quando coisa da língua tem gente que parece que fala porque sabe que vai mexer, né? Aquela coisa de vou tocar aonde vai ferir para eu sair vitorioso dessa batalha. E aí, isso eu acho que ainda é pior, sabe? Porque uma coisa é você falar uma coisa assim, ai, saiu, É ai, isso aí. que horror, perdão, não era para dizer. Outra coisa é você falar aquilo com a intenção de ferir o outro. Na hora da raiva, eu vou pegar aquele lugar onde a pessoa está mais frágil, mais débil, e é ali que eu vou com a minha língua ferina, eu vou ali com a minha espada, com o meu espeto, né? E é ali que eu. E sabe uma coisa? Eu não sei se você sabia, Marcela. Relacionamento conjugal é um relacionamento de intimidade. É, Não é só intimidade sexual. É emocional, é psicológica, não sei o que mais para lá. Por exemplo, eu sei coisas do meu marido que ninguém mais sabe. quem sabe? E que ninguém mais deve saber. Entendeu? Uhum. Mas se eu usar isso contra o meu marido, o meu casamento vai para o brejo. O meu casamento vai para o brejo. Tá? Eu sei coisas que assim eu aprecio, que eu vejo a vulnerabilidade dele, como ele vê a minha, né? Então é assim, eu me lembro uma amiga minha que dizia assim, que quando a gente conta algo do outro, a gente está expondo a nudez do nosso irmão, da nossa irmã, né? Então, nós temos esses relacionamentos de intimidade com o nosso cônjuge, a gente sabe onde é que fere mais. E aí é mal. Imagina se Deus, imagina se Deus pegasse um Ou espeto e viesse atrás da gente para nos ferir, com ferir. intenção de ferir nos lugares em que a gente mais está machucado. A gente não ia querer nem ir para o céu. Nosso Deus não faz isso, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque ele é Deus. Em segundo, porque ele é amor. Em terceiro, porque ele preza a intimidade. Ele É. preza o cuidado, a proteção, né? Ele quer fazer as coisas para nos edificar. Às vezes ele fala umas coisas difíceis para a gente, Marcela, vamos combinar? Que Às vezes precisa, confronta, né? Mas é o confronto. mas é um confronto A para nos cura. edificar, para a gente enquadrar, para a gente se aprumar, para deixar disso, minha filha, porque isso não tem futuro, né? Você sabe, arrependa, tá? É. Conserta, né? Vamos arrumar esse negócio. Eu estou te falando esse negócio, é para você consertar isso, você sabe. Espírito Santo, quando ele nos convence de algo, ele é muito específico. Olha, no dia tal e tal e tal, com a fulana de tal, você disse assim, assim, e você fez. E é verdade. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se Deus não faria isso comigo, não faz isso com o seu cônjuge. Deus jamais vai dizer um palavrão para mim. Jamais, 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 jamais. Deus jamais vai levantar a voz para mim. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Ele vai usar palavras de vida, porque Deus não produz morte. Jamais a relação com Deus produz morte. Jamais. Entendeu? Ele não é o dono, né, nesse sentido. Quem é que, o inimigo que vem para destruir, para matar, para mentir, para roubar, para fazer mal, né? Jamais o Senhor. Então, qual é o exemplo que nós seguimos? Do Senhor. Vamos usar palavras de vida com o nosso cônjuge. Então, vamos ter esse cuidado. Não vamos sair do quarto com raiva. A não ser que você tenha pedido um time out. Diz, olha, eu estou com muita raiva, eu estou com medo de dizer besteira, eu estou com medo de que eu vou te ofender, então me dá um tempinho aqui, eu preciso respirar um Respirar. pouquinho, eu vou ali, já volto, eu vou tomar, vou dar uma volta na quadra, vou no banheiro, sabe? Deixa eu lavar a cara, deixa eu lá tomar um copo d'água, e daqui a pouquinho a gente conversa de novo, mas agora não.
sabe? A gente não deve, assim, sair com raiva, batendo porta, sabe? São formas patológicas de comunicação. Você sabia que sarcasmo, ironia são formas patológicas de comunicação? São, É mesmo? entendeu? Porque quando a gente usa sarcasmo e ironia, encerrou a conversa, não tem mais o que falar. É Não tem verdade. mais o que dizer, acabou, não tem mais o que falar. Encerrou a conversa. Então, sair com raiva, batendo porta, ofendendo, né? Vamos tentar achar uma forma da gente, pelo menos, parar a conversa de um jeito que permite uma resolução, né? Ou agora, ou mais tarde. Então, olha, vamos dar um tempo. Olha aqui, não está dando para a gente conversar, a gente está com muita raiva, eu estou chateada, você também, daqui a pouquinho a gente vai se ofender. Então, vamos fazer assim, vamos parar agora, vamos respirar, vamos dar sabe, ou de noite, ou amanhã a gente marca, sabe, depois que as crianças estiverem dormindo, ou a gente sai para caminhar nós dois, e aí a gente marca para conversar, e a gente termina essa conversa quando a gente estiver mais lúcido. Porque normalmente eu não estou lúcida, né? Então, essa é uma forma da gente poder arrematar a conversa, muitas vezes porque não dá para continuar a conversa. Às vezes é 2 horas da manhã, não dá para continuar a conversa. Mas eu acho que isso é uma coisa importante da gente poder, né, ver como é que tá. Quer mais ou a gente deixa para depois? Não, dá tempo Mais demais. umzinho, mais? Vamos Tá, lá, mais mais uma. umzinho. Ah, isso, diz a Bíblia. Isso aqui, não, aqui diz o Senhor, não é Esli, tá bom? Não deixe que o sol se ponha Põe sobre a sua sobre ira. você. Mantenha contas curtas. Uma conta com seu cônjuge não deve ter mais do que 24 horas. Deve ser menos. Né? Faz as pazes antes de dormir. Né? Às vezes a gente deita, tá um em cada ponta. Sabe? Aquela ponta assim do precipício, que se eu respirar, eu caio no chão. E às vezes assim, vem uma perna passeando, assim, sabe? Naquele abismo entre nós dois. E, sabe? Assim, roça na minha perna, como quem diz, eu ainda estou aqui. Às vezes esse é o pedido de perdão. Né? Ou às vezes o outro não sabe como se explicar, não sabe como, né? Ai, diz assim, desculpa. Ele não, às vezes não fala nem desculpa assim de forma boa, sabe? Porque língua mão. Mas ele Hum, fala, me perdoa, desculpe, fiz errado. é Tá bom, assim, também. Tá bom, eu também fiz errado. Bom, então tá. A gente não tá morrendo de paixão, ainda pelo, mas a gente começou a arrumar. Sabe? A gente abriu a porta, né, para a gente poder dormir um pouco melhor. Porque eu vou dizer uma coisa, assim, não os fantasmas da madrugada, vem tudo passeado dentro do quarto e despertam a gente às 3 horas da manhã e diz assim, você não resolveu aquele problema. Isso não eita. está resolvido. E tem os fantasminhas miseráveis, né, que querem que a gente resolva todos os problemas às 3 horas. E aí você não dorme até às 5, 6 horas da manhã, você não dorme mais. Então, às vezes é uma coisinha pequena, assim, às vezes assim, desculpe. A gente pode até conversar no outro dia, resolver as coisas, mas é o suficiente para abrir a porta, né, para a reconciliação, para a restauração, para a arrumação, né, da relação. Eita, gente, muita coisa para pensar, apreender. Por isso eu digo, ouve novamente. Não só ouve, não, compartilha também. Para muita gente aí aprender e ouvir da parte de Deus através dessa instrumentalidade maravilhosa da doutora Esli. Ela nasceu para ensinar, né? Ela faz isso de uma maneira tão doce, com um sorriso no rosto, e é bom demais aprender. E ó, tem mais, aguarda que semana que vem a gente continua Oba! falando sobre Ô, casamento e conflito, né, Esli? semana que Beijo, vem tem mais. Eu gente. estou cheia das dicas. Até lá, Olha aí, Marcela. até lá.